Ela garante a elasticidade da pele e protege as articulações, mas o seu corpo produz cada vez menos a cada ano que passa. Você sabe como repor o colágeno de forma eficiente? No Bem-Estar de hoje, descubra por que essa proteína essencial é o segredo da vitalidade e como pequenos hábitos na sua rotina podem evitar as dores e o envelhecimento precoce. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, hoje eu vou rimar. É uma alegria contar com a sua companhia. Ah, que delícia ser recebido com poesia na sexta-feira. É isso aí. É uma alegria muito grande estar junto de você, estar junto do público, porque sexta-feira é dia de boa conversa, de boas informações e de fazer a vida da gente ficar muito melhor. E também com a gente, doutora Marcela Garcês, médica nutróloga. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, Valderson? Um prazer sempre estar aqui com vocês. Hoje, sempre com um tema de nutrologia, eu fico feliz de trazer informações que sejam relevantes para as pessoas. Fico feliz de estar aqui com vocês. É isso aí, porque agro é saúde, logo é vida. Da firmeza da pele até as articulações. O colágeno é a proteína estrutural mais abundante do corpo humano, responsável pela vitalidade do corpo. Adotar hábitos saudáveis é essencial, pois o colágeno natural diminui com a idade, como tudo, infelizmente, né? O que exatamente é o colágeno, doutora? E qual a principal função dele no nosso organismo? Joyce, você já falou aí, o colágeno é a principal proteína estrutural do nosso corpo, ele compõe quase 30% do corpo humano, está presente desde os mais primitivos invertebrados e é ele que dá a estrutura dos mais primitivos invertebrados até o ser humano, então todos os animais têm estruturas de colágeno. E esses tecidos conjuntivos, que nós chamamos de tecidos conectivos, são formados essencialmente de colágeno. E é uma proteína que tem 3 aminoácidos, principalmente os 2 que sempre estão presentes são glicina, prolina e um terceiro aminoácido. Nós temos pelo menos 28 tipos de tecidos de colágeno no nosso corpo e é realmente a proteína mais abundante. Então, o nosso corpo é composto de proteína, várias estruturas, várias enzimas, etc. São estruturas proteicas, mas o colágeno é a proteína mais abundante. Então, nós temos que reestruturá-la, as estruturas de colágeno têm que ser reestruturadas ao longo da vida para manter o corpo em pé, com as suas estruturas firmes, fortes, resistentes, enfim, o colágeno é muito, muito importante para a nossa vida. E se é importante para o nosso corpo, para a nossa saúde, Val, ele também tem uma relação aí entre emoções, qualidade de vida e o envelhecimento saudável. Com toda certeza, Joyce, porque o colágeno, de uma certa maneira, é um escudo contra o estresse. É ele que faz com que a gente tenha algo que é fundamental para qualquer ser vivo, que é o quê? Autonomia. A gente poder ficar em pé, a gente poder caminhar, poder ter, enfim, satisfazer todas as nossas necessidades básicas, primárias. Tudo isso está diretamente ligado com essa proteína tão vital que é o colágeno. E o que é mais interessante também, né? Porque, como a própria doutora disse, todos os tecidos conectivos, quer dizer, tudo que junta no nosso corpo, está diretamente relacionado com o colágeno. E em português, cola não deixa de ser algo que a gente usa para juntar duas partes. Então, colágeno está aí, está na frente nossa, né? Quer dizer, uma proteína necessária para manter toda a nossa estrutura em pé, toda a nossa estrutura autônoma. Olha, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar, para associar dessa forma. Colágeno, é para colar as nossas É para colar, para juntar, Joyce. A cola é muito engraçado, porque a própria língua, ela já é responsável por transmitir os conhecimentos básicos. É que a gente fala isso de uma maneira tão espontânea, tão rápida, tão sem pensar, que a gente esquece que o próprio termo já traz em si o conhecimento. Então, toda vez que você lembrar colágeno, por que é importante? Porque é ele que faz o nosso corpo estar junto. E não é só o corpo humano. Como bem disse a doutora Marcela,
Todos os seres precisam de colágeno e tem colágeno na sua constituição. Ô, doutor, e a partir de que idade que nós começamos a perder esse colágeno natural? Olha, Joyce, há uma discussão com relação a isso, porque, na verdade, nós temos a capacidade de sintetizar, graças a Deus, sintetizar colágeno desde o primeiro até o último dia da nossa vida. E eu digo por quê? Porque o colágeno compõe não só, porque quando a gente fala em colágeno, as pessoas primeiro pensam em pele, depois pensam em cartilagens, mas na verdade o colágeno é que dá estrutura a todos os órgãos vitais, as paredes dos vasos sanguíneos, as paredes que revestem o trato digestório, o intestino, o globo ocular, enfim. Então existem tecidos no nosso organismo feitos de estruturas de colágeno, como são as paredes dos vasos sanguíneos e os órgãos vitais, as estruturas dos órgãos vitais, como o fígado, rins, enfim, todos eles são compostos, a estrutura é feita de colágeno. E nós precisamos reestruturá-los ao longo da vida, manter essas estruturas ao longo da vida. Então, nós temos a capacidade de sintetizar colágeno desde o primeiro dia, como eu disse, graças a Deus, até o último. Porém, com o passar da vida, a partir dos 20, 25, 30 anos, a partir da chegada na idade adulta, as pessoas vão exigindo mais das estruturas de colágeno, exigindo mais, seja por que motivo for, para cumprir as suas funções, para o dia a dia, etc., e vão normalmente consumindo menos proteínas e menos outros compostos bioativos essenciais para a síntese de colágeno, das fibras de colágeno. Então, a tendência é que a partir dos 30 anos, 35 anos, que passa o período do crescimento e chega na idade adulta, as pessoas vão tendo menos aporte desses nutrientes, vão gastando mais com as suas atividades do dia a dia. E o envelhecimento, e aí quando nós falamos de envelhecimento, no caso do envelhecimento feminino, que acontece de forma relativamente mais acelerada por conta da menopausa lá na frente, nós temos um desgaste maior ainda das estruturas de colágeno e cada vez menos aporte desses aminoácidos específicos para fazer colágeno e, além do que, menos aporte de outros nutrientes, como é o caso da vitamina C, que é essencial para sintetizarmos adequadamente colágeno. Então, falta substrato e aumenta o ritmo de estresse, de uso das estruturas de colágeno, que faz com que as pessoas percam, entre aspas, mais colágeno da vida adulta em diante. Mas, na verdade, nós podemos prevenir isso. Não sabemos nada, né? Sócrates, que era inteligente, só sei que nada sei. A gente tinha certeza que o colágeno era só para pele, para beleza, para estética. Sem colágeno, nós somos desestruturados, Walter. Não somos nada. A gente vai virar uma gelatina, uma coisa, sabe, completamente disforme. E é super importante porque é uma proteína que ela funciona no sentido até de dar não apenas uma estrutura física, mas principalmente uma estrutura de consciência. Você pode dizer assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Essa relação mente e corpo físico é fundamental, não dá para a gente desassociar. Durante muito tempo, acreditava-se que a cabeça era uma coisa e que o corpo era outra, e que a gente podia como que decapitar, né? Cortar a cabeça e a gente resolve o problema do corpo sem levar em consideração nossos pensamentos, a nossa maneira de raciocinar. Não dá. Uma coisa está diretamente ligada com a outra. E o próprio colágeno interfere nesse processo. Por quê? Quanto mais proteína nós tivermos, não só o nosso corpo estará mais estruturado, mais sólido, mais capaz, mas nós vamos também pensar melhor, raciocinar melhor, conseguir enfrentar a vida e tudo aquilo que ela requer da gente, né, com muito mais capacidade e com muito mais domínio. Porque a história é essa. A gente esquece que, da mesma maneira como essa cola é fundamental para a nossa estrutura estar em pé,
Nós precisamos também ter essa consciência para a gente poder ter autonomia. Senão nós vamos depender dos outros, depender do governo, depender da babá, da nani, a vida inteira. E não dá, gente. A gente cresce, a gente evolui, a gente envelhece. E nós temos o quê? Que preparar o caminho para as próximas gerações. Exatamente, isso tem relação com a saúde mental, doutora? O estresse e a ansiedade, que são problemas de saúde mental, eles podem acelerar o envelhecimento e a perda de colágeno? Muito, Joyce, muito. O estresse oxidativo, que é algo que faz com que a gente tenha... O estresse oxidativo é o estresse físico, né? São reações bioquímicas às situações ambientais que possam causar algum dano para o nosso organismo reage, reage através de hormônios, neurotransmissores, etc. E essas reações bioquímicas que nós chamamos de estresse oxidativo normalmente concursam com a liberação de radicais livres, que todo mundo já ouviu falar, que são espécies reativas normalmente de oxigênio, e se ficarem circulando em quantidade excessiva no nosso organismo, essas espécies reativas causam inflamação, disfunção mitocondrial, piora no reparo de tecidos e tecidos também de colágeno. Então, o estresse oxidativo tem inúmeras consequências no nosso organismo e ele pode ser agravado ou piorado, ou às vezes até desencadeado por situações de estresse mental. O estresse emocional agrava e muito, inclusive o estresse mental por si só já libera espécies reativas de oxigênio, chamados radicais livres, e isso impacta muito no reparo tecidual, na capacidade do organismo de manter-se em ordem. O Brasil está à beira de se tornar um narco-estado. É esse o país que você quer? A revista Oeste se recusa a aceitar essa realidade. Assine, porque o Brasil em que acreditamos não será defendido por quem se omite. Quem disse que não dá para reviver aquela sensação de experimentar o novo como na primeira vez? Cada detalhe, cada peça que faz parte da sua vida carrega um pedaço da sua história e de quem você é. Mais do que cuidar das suas roupas no seu dia a dia, a 5ASEC tem um compromisso com você. Manter tudo o que você ama como novo por mais tempo. 5ASEC, como novo por mais tempo. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte. A indústria vigorosa. Comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Uma boa noite de sono aí ajuda também na produção do colágeno, né? Exatamente, Joyce. O sono é essencial para a reparação tecidual, quer dizer, para a reorganização de colágeno em fibras. Normalmente, durante o período do sono, é que nós liberamos hormônios, como hormônio de crescimento, e há uma redução do cortisol naturalmente no corpo ao longo da noite. Então, um sono reparador, ele não só repara o nosso cansaço, mas propicia o reparo de tecidos. É durante o período noturno que nós temos a maior síntese de fibras de colágeno para reparar os tecidos estruturais, mas também as fibras musculares, há todo um processo
reparador físico, não apenas do cansaço físico e mental, mas eu digo assim, um reparo de reestruturação do corpo ao longo da noite. Então, um sono de qualidade é essencial para a síntese de colágeno. E ele é produzido aí pelas glândulas suprarrenais que ficam acima dos rins. E os rins, na espiritualidade, eles representam justamente o centro das emoções mais profundas, né? Que é a intuição, né? Os órgãos até são citados na Bíblia. Com toda certeza, Joyce, não é à toa que se a gente vai lá ler, por exemplo, no livro do Êxodo, quando o povo hebraico tem que sair do Egito para celebrar a sua primeira Páscoa, que vai aparecer o anjo e que você tem que manchar todos os batentes nas portas com o sangue para o anjo poder passar e não matar os primogênitos. Ele diz assim, nesse momento é muito importante você cingir os rins, proteger os rins. Por quê? Os rins não só é a emoção profunda, mas é o lugar da força de vontade. Se eu tenho meu rim forte, eu tenho força de vontade, eu tenho capacidade de realizar tudo aquilo que eu pretendo, que eu desejo e que eu tenho condições de fazer, porque não adianta nada. Na ideia, a gente tem muitas ideias, a gente pensa muita coisa, aliás, até pensa demais da conta, mas a gente só consegue fazer pouca coisa. O rim, na verdade, ele filtra todo o nosso sangue, ele tira todas as impurezas do nosso corpo. Por isso que é fundamental o nosso rim funcionar direito. E, espiritualmente falando, é aí que está a sede do quê? Do caráter. Na Bíblia também é dito, no livro do Apocalipse, que Deus, quando ele vai julgar aos homens, ele analisa os rins do ser humano para ver se ele foi um bom homem, se ele teve caráter, se ele tem responsabilidade, enfim, se ele foi uma pessoa do bem. Então não adianta nada você ter um discurso legal, mas o seu rim ser uma porcaria. Então vamos cuidar dos nossos rins. Exatamente. Doutora, nós precisamos, né? Você já colocou aqui que são 28 tipos de colágeno, são os 3 aí os mais importantes. Nós precisamos, o nosso corpo produz naturalmente, mas a gente precisa suplementar, fazer reposição. E como ele é uma proteína a gente já pensa na carne, no ovo, no leite. Esses produtos em si, eles são também, eles têm, são fontes de colágeno ou só algumas partes específicas, por exemplo, da parte aí do boi, o pé da galinha, ou um pedaço aí de bife, uma carne bem preparada, ela também é uma fonte de colágeno? Na verdade, as proteínas todas, elas são fontes de aminoácidos e têm na sua composição, se forem proteínas de origem animal, as proteínas de origem animal têm todos os aminoácidos presentes, inclusive glicina, prolina e um terceiro aminoácido que seja necessário para sintetizar os vários tecidos de colágeno que temos no corpo. Mas o que é importante as pessoas saberem que um aporte proteico adequado, quer dizer, suficiente, é suficiente para consumirmos os aminoácidos necessários para fazer colágeno e também é necessário também que nós tenhamos o consumo diário de alguma fonte suficiente também de vitamina C, porque é a vitamina C, é só na presença de vitamina C que esses aminoácidos se hidroxilam, que eles se transformam em estruturas que formam fibras de colágeno. É só a vitamina C, eu digo, quanto mais eu estudo a vitamina C, mais eu entendo que talvez essa seja a função mais importante da vitamina C, propiciar a hidroxilação desses aminoácidos para que formem estruturas de colágeno, porque todas as outras funções da vitamina C, como antioxidante, imunomodulador, existem outras substâncias que podem fazer isso no nosso corpo, mas mediar a síntese de fibras de colágeno, só a vitamina C é que faz. Então, é preciso consumir proteínas. Onde estão as proteínas? Nas carnes, nos ovos, nos laticínios, e para aquelas pessoas que consomem menos ou consomem ou não consomem tantas proteínas de origem animal, elas podem obter através também, esses aminoácidos, através das leguminosas, que são os grãos que dão em vagens, como feijões, ervilhas, lentilhas,
fava, enfim, ervilhas, grão de bico, são esses grãos todos que dão em vagem, são fontes vegetais de proteínas. Mas, logicamente, proteínas completas, como as proteínas de origem animal, são aquelas que garantem o aporte desses aminoácidos. Quando nós fazemos o consumo de estruturas de colágeno, que aí sempre são de origem animal, como as cartilagens, os ossos, quer dizer, o caldo de ossos, hoje nós encontramos no supermercado caldo de ossos. A função disso é ser uma fonte de colágeno, porque aí você naquelas estruturas, seja na pele, seja na pele de peixes, de aves, enfim, nas cartilagens e nos ossos, você tem ali já prontos uma concentração maior daqueles aminoácidos que formam colágeno. Isso na forma alimentar. E aquelas pessoas que nós avaliamos em consultório, quer dizer, de forma individual, que realmente essa pessoa, mesmo consumindo proteínas, não atinge uma meta de consumo proteico suficiente, e se tem alguma indicação clínica para isso, nós indicamos a suplementação. E a suplementação de colágeno tem vários detalhes, porque existem indicações específicas, tipos de colágenos específicos, e temos que preferencialmente individualizar para que a pessoa, se vai eventualmente suplementar além da alimentação, que obtenha o melhor resultado possível, que atinja as expectativas. Olá, somos o Chain Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos certificados por laboratórios internacionais. A nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e de joias. Com a gente, você pode diversificar sua carteira e valorizar seu capital em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora mesmo com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. A nova edição da Revista Oeste, Digitais do PT, já está disponível. Você não pode perder. Confira os destaques. Christian Costa e Sara Pérez desnudam a crise interna do PT depois de Jacques Wagner, líder do governo no Senado e amigo próximo de Lula, ser apontado pela Polícia Federal como peça-chave no escândalo do Banco Master. E mais, Alexandre Garcia analisa o pronunciamento recente da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O que estaria por trás do discurso? Yasmin Alencar traz a relação dos ex-condenados por corrupção que planejam ser candidatos nas próximas eleições, muitos deles com aval do próprio presidente Lula. Jornalismo sobre os fatos que realmente importam. Assine a Revista Oeste para ler agora mesmo. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp 11 91419 8080. A medicina chinesa, a gente pode falar o que quiser dos chineses, mas é um povo milenário, um povo que está anos-luz na nossa frente, então eles têm um conhecimento que a gente não pode duvidar. Na medicina chinesa, os rins também têm um significado especial. Totalmente, Joyce. Exatamente da mesma maneira como a gente lê na Bíblia, que os rins é o lugar onde tem a força. Para a medicina chinesa é onde está a força de vontade, onde está exatamente aquela energia necessária para fazer você levantar, enfrentar o dia, enfrentar todas as dificuldades. E é muito interessante porque o rim, ele trabalha junto com outros órgãos e a gente sempre acha que, como ele está associado com a urina, tal, que é uma coisa da água, e não é. Para a medicina chinesa é um outro conceito. Então é muito importante que o rim funcione direito para você principalmente ter coragem, que é uma coisa que a gente está precisando muito. E isso eu não estou falando apenas
Coragem no sentido de você enfrentar as dificuldades da vida, não. Coragem para ser humano, coragem para enfrentar todas as transformações que a vida necessita e obriga a gente a fazer. Então, por exemplo, este ano aqui no Brasil nós temos uma série de mudanças extremamente importantes. E a gente precisa do quê? De coragem. Sem essa coragem, a gente não vai para lugar nenhum. Então, os rins, para os chineses, eles são muito importantes. E eles fazem até uma coisa muito interessante. Algumas pessoas não têm preconceito de comer vísceras. Rim, fígado, coração. Então, para aquelas pessoas que têm uma deficiência renal, consumir alguns pratos com rins ajuda muito. Agora, para isso, você tem que ser educado, porque a alimentação não é apenas um processo de cabeça, é um processo de educação. Você tem que aprender a saborear e a desfrutar dos alimentos que lhes são oferecidos. Doutor, além do que tudo nós falamos aqui, da meditação, da alimentação saudável, que tipos de hábito aí, que hábitos podem estimular a produção de colágeno para a gente ter aí uma melhor qualidade de vida? Bom, Joyce, logicamente, além da alimentação, com aporte de proteínas adequadamente, alimentos ricos em vitamina C, que são principalmente as frutas cítricas, apenas uma laranja, um limão ao dia já é o suficiente para dar esse aporte de vitamina C, e o ideal é que a gente consuma às vezes 2 vezes ao dia quando você está fazendo uso de um suplemento de colágeno, ou garantir de forma suplementar também essa vitamina, quer dizer, a vitamina C. Mas a prática de atividade física, um sono de qualidade e vários outros fatores que fazem com que a gente tenha um controle, porque eu digo assim, o estresse oxidativo é algo que acontece com 100% das pessoas e deve acontecer porque é uma reação importante do nosso corpo. O problema é ele acontecer em quantidade muito além daquilo que a gente tem condições de reparar, de neutralizar esses radicais livres. Então, atividades como meditação, que o Val já falou, a sociabilização, a espiritualidade, eu digo, tudo isso é importante para que a pessoa combata o estresse oxidativo, o estresse do dia a dia. Então, ter uma vida de qualidade com a prática de atividades físicas, preferencialmente atividade física moderada, quer dizer, a pessoa tem que ter prazer com a atividade física, não deve ser um calvário nem algo extremamente doloroso. Mas como o Val está falando aí de rins e nós estamos falando de proteínas, eu acho importante eu dar uma pinceladinha nesse assunto, porque sempre que a gente fala de proteína, sempre surge aquela pergunta, mas as proteínas não fazem mal para os rins, e na verdade, o que faz mal para os rins, o que faz com que as pessoas estejam lá nas clínicas de diálise porque perderam a sua função renal, são normalmente 2 excessos, e não é de proteínas. O excesso é de consumo de açúcares, que fez essa pessoa ter diabetes e perder a função renal por causa disso, e a maioria que está lá com insuficiência renal está por conta de complicações do diabetes. E a outra grande disfunção que começa com o equívoco alimentar é a hipertensão arterial, que normalmente começa com o consumo de sódio excessivo, que também pode fazer a perda da função renal. Lógico, existem várias outras situações que podem levar à disfunção renal, à insuficiência renal, e sim, a pessoa que tem insuficiência renal, essa pessoa deve ter um controle com relação ao consumo de proteínas. Então, se você não sabe se a sua função renal está ok, o ideal é não abusar do consumo de proteínas, além do aporte recomendado por dia, que é de 1 grama por quilo dia, mais ou menos. Mas é importante a gente falar que cada vez que a gente fala de proteínas, que as pessoas devem ter atenção no consumo de proteínas, eventualmente suplementar, comer proteínas em todas as refeições. Sempre surge a pergunta, mas isso não faz mal para os rins? Não, as proteínas não fazem mal para os rins que funcionam adequadamente. Então, os rins funcionando bem, eles inclusive precisam de proteínas para se reestruturarem, e é importantíssimo para a função do organismo como um todo, inclusive para a estrutura renal. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, um excelente final de semana e até a próxima. Até a próxima, um beijo, Val, um beijo, Joyce, sempre um prazer estar aqui com vocês. A doutora é ótima, né? Ela Ela sempre é traz ótima, informações sim. incríveis, fundamentais
E eu acho muito legal, porque é dessa maneira que a gente vai, aos pouquinhos, melhorando a nossa vida, melhorando a sua vida e fazendo com que o nosso compromisso de toda sexta-feira seja mantido. Segunda-feira já está aqui, mas na sexta eu estou de volta. Exatamente, a força do agro é informação e conhecimento, é saúde, é vida. Um excelente final de semana e até segunda.